Vamos lá, bom dia. Estamos aí na sexta aula de bibliologia, né? Temos mais 2 aulas daqui para frente, vão ser 8 aulas. E antes de começarmos, vamos ter uma palavra de oração. Eu acredito que o pessoal da transmissão já vai colocar os slides aí para a gente acompanhar. Enquanto eles fazem isso, vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, que foi exposta ainda há pouco. Obrigado por esse tempo que o Senhor nos reserva para estudar também a Tua palavra. Ilumina nossas mentes para que possamos compreender a importância da Bíblia em nossas vidas. Oramos no nome de Jesus, amém. Muito bem, aula de bibliologia, estamos na sexta aula. Até agora, nós podemos definir que a Bíblia é inspirada por Deus. Essa foi a primeira aula. Ela tem essa razão, Deus, de falar com o seu povo através de uma revelação específica. Então, ela é inspirada por Deus, dada por Deus. Deus usou homens para escrever as Escrituras, usou um idioma, usou a cultura, mas não foi alterado de maneira nenhuma a sua divindade por causa disso. Ele usa aquilo que é humano, as letras, a cultura, para falar sobre ele, revelar quem ele é, revelar o seu plano redentivo, enfim. Ela é inspirada por Deus, ou seja, ela vem de Deus. A Bíblia é de Deus. A Bíblia, ela é sem erros. Significa que nós não temos erros na Bíblia que alguém possa levantar a hipótese que está mentindo. A Bíblia está mentindo quanto à questão A ou à questão B. As pessoas podem discordar do que está escrito, ter uma outra opinião, mas dizer que é mentira, elas não podem dizer, porque são fatos. A Bíblia descreve fatos. Deus usa a história para se revelar através da verdade. Se ela é totalmente verdadeira, significa que ela não tem erros. Eu expliquei nessa aula que pode haver erros de ortografia na tradução. Mas os originais, como foram escritos, foi totalmente inspirado e sem erros. Traduções podem haver erros. Eu citei agora na mensagem que uma palavra da NVI, no texto que nós lemos de Romanos 7, foi traduzida de maneira equivocada. Tirou o peso que a palavra tinha, mas não alterou o conteúdo. Não alterou o conteúdo. Isso tem que ficar bem claro. Erros ortográficos, uso de palavras que para nós hoje não tenha não seja tão usual nos nossos dias. Pode ser que isso aconteça. Tem a linguagem corrigida, por exemplo, que você vai ler, é uma linguagem rebuscada, que alguém, na cultura atual, tenha dificuldades para ler a linguagem revista e corrigida, revista atualizada. Ela não está livre de erros, não, também tem. É uma linguagem rebuscada e não significa que ela é melhor do que a outra. Todas as Bíblias, elas vão apresentar alguma dificuldade. Vocês vão ter algum problema de ortografia ou de frase, mas isso não altera a verdade. É uma tradução. Ela não tem falhas naquilo que se propõe. O que ela se propõe fazer, ela faz. O que ela diz não tem falhas. Se ela fala que Jesus é a salvação, Jesus de fato é a salvação, isso não vai falhar. Nós temos a revelação do final dos tempos. Então, se está escrito dessa forma será. Toda a história foi desse jeito. Então, nós não temos falhas. Isso só é possível não ter falha porque não tem erro. Ela é uma conexão de Deus, ela não tem erro, por isso ela não tem falhas. E ela é clara em suas revelações. Ela tem
clareza. O que a Bíblia diz, como foi explicado na semana passada, ela diz para sábios e para inexperientes. E é através da Bíblia que a pessoa se torna sábia, pela instrução que ela produz. A palavra não precisa ser sábio para ler a palavra. Precisa ler a palavra. Esse é o passo que todas as pessoas precisam dar, e ela é clara. Você pode ler a Bíblia com uma visão de ateu? Pode. Ler, todo mundo pode ler. Vai ter a clareza dos fatos? Vai. Mas vai ter também um coração endurecido, que vai rejeitar aquelas verdades. É engraçado que todos os pontos do ateísmo é refutação da Bíblia. Ora, se a Bíblia não tem valor, esse ponto de refutação também é estranho. Mas todos os pontos do ateísmo são refutações às Escrituras Sagradas. Quer dizer, significa que os primeiros ateus eram pessoas que liam as Escrituras Sagradas. Estranho, né? Mas é verdade. Já tinham parado para pensar nisso? Mas é verdade. Bom, e o que é que nós vamos falar hoje na nossa aula? Nós vamos voltar para o texto, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, e vamos ver que a Escritura é útil. Nós temos a referência que toda a Escritura é inspirada por Deus, nós aprendemos disso, e ela é útil, ela se propõe a algo que ela não vai falhar. Ela não vai falhar. Ela é útil para o ensino, porque é a verdade, não tem erros e não tem falha. Ela é útil para a repreensão. O que é repreensão? É quando você vê algo errado, ela é a medida que traz para aquilo que é certo, então você repreende com o certo, você não repreende com o que eu acho, você repreende com as Escrituras Sagradas, que é a verdade. Ela é útil não só para mostrar o erro, que a palavra repreensão vem de correção também, repreender aquilo que está errado, mas para corrigir, dar um caminho diferente. Olha, você está fazendo assim, está errado. Essa é a repreensão. Logo depois vem a correção. Então a Bíblia é o meio pela qual nós podemos corrigir. E para a instrução na justiça. Perceba que tem utilidade. Ela é útil nesse sentido. Então, a Bíblia é útil. Ok. Ela revela o plano redentivo de Deus? Revela. Ela revela a vontade de Deus? Revela. Ela é uma ferramenta para crescimento espiritual dada por Deus? Revela. Então, em tese, a Bíblia é útil porque ela revela Deus. De capa a capa, ela é um livro sobre Deus e não sobre nós. Se nós lermos a Bíblia com a perspectiva que ela fala sobre nós somente, nós estamos totalmente errados. A nossa base de interpretação já está errada. A Bíblia revela quem é Deus. É lógico que nesse meio, nós vamos ver, o meio que eu falo, as Escrituras Sagradas, nós vamos ver quem nós somos, como nós fomos criados, nós vamos ver a queda, o plano redentivo, mas toda a história diz a respeito de Deus. Por que eu quero falar isso? E é importante para nós hoje? Porque eu já vi, até em classes de EBD, histórias, EBD de criança, tá? Histórias de Davi e o gigante. Pregações para adulto, entre Davi e o gigante. Que no final das contas, a ênfase está em Davi. Como Davi fosse o super guerreiro, que Davi fosse um cara sem medo, um cara que está para enfrentar tudo e derrotar todo mundo. A ênfase está em Davi. Mas só que no texto bíblico, a ênfase que o próprio Davi dá é no Senhor. Quando ele confronta Golias, ele diz, você vem com essas armaduras, você vem com a espada, mas eu venho no nome do Senhor. Então, Davi era um baixinho, Davi era não era um guerreiro, Davi era um pastor de ovelhas. Davi sequer conseguiu colocar uma armadura nele. Davi sequer levou uma espada para o combate. E com a simples pedra, derrotou um guerreiro experiente, Golias. Milagre aconteceu. Então a ênfase nessa história não é Davi.
A ênfase dessa história é Deus. Muitas pessoas falam sobre Daniel, sobre como Daniel foi extraordinário. Mas se tu for examinar o livro do profeta Daniel, nós vamos ver a fé que Daniel tinha em Deus. E era Deus que preservava Daniel. Daniel foi para a cova dos leões e foi Deus que fechou a boca dos leões. A Bíblia inteira é sobre Deus intervindo na história humana. Nós nunca podemos ler as Escrituras Sagradas com um pensamento humanista, focado em nós mesmos. As Escrituras Sagradas é sobre Deus e como Deus separa o seu povo e como Deus trata com o seu povo. No caso, nós, a sua igreja. Como Deus trata? Como Deus vai corrigindo? Através da sua palavra. Como Deus vai repreendendo? Através da sua palavra. Como Deus vai nos ensinando? Através da sua palavra. Portanto, ela é útil. É um pensamento estranho imaginar que é facultativo ler a Bíblia. Hoje eu posso ler, amanhã... É muito estranho. E nós vamos ver por que é estranho. Porque se ela é útil, ela só tem utilidade enquanto leio. Se eu não leio, ela não tem utilidade. Ela é simplesmente um livro. Eu não posso colocar ela dentro do meu bolso, fechada, essa não cabe no meu bolso, e dizer ela é útil porque ela está aqui. Ou simplesmente abrir ela em um armário, em algum salmo, e o salmo da preferência das pessoas é o Salmo 91, para deixar aberto, e acreditar que ela vai ter uma utilidade daquela forma, empoeirada. Ela só tem utilidade quando ela é aplicada, quando ela é lida. Ela não tem utilidade fechada. Nós precisamos entender isso. Deus deu uma ferramenta pela qual nós crescemos espiritualmente, mas sem ela, nós vamos definhar. Nós vamos ver isso claramente com um versículo onde tem uma palavra de Jesus acerca da Bíblia, da palavra de Deus. Mas no livro de Oséias, toda a desgraça de Israel do Reino do Norte é simplificada em uma frase: o meu povo peca por falta de entendimento, de conhecimento, de busca. Não ler a palavra. Não busca na palavra um relacionamento com Deus. É mais fácil para as pessoas ouvirem profetadas. Vem aqui para a igreja, eu vou falar em nome de Deus. Eu só posso falar em nome de Deus quando eu abro as Escrituras Sagradas e digo o que Deus está dizendo nas Escrituras Sagradas. O único respaldo bíblico que eu tenho para falar algo assim é quando eu abro as Escrituras e lá está escrito: assim diz o Senhor. Fora isso, eu não tenho autoridade nenhuma para fazer isso. Se Deus não me mandar, não. Então, toda vez que nós entramos na igreja com essa expectativa que vai ser revelado o meu futuro, é como se alguém entrasse em um local onde tivesse uma cartomante que lesse cartas. Eu começo a tratar a palavra de Deus como algo esotérico. E eu não vou vendo as minhas decisões hoje que eu estou tomando. Eu quero saber o futuro sem que eu não estou tomando cuidado com o presente. É uma equação totalmente errada. A Bíblia não foi feita como um livro esotérico de abro aqui e leio, é para mim essa palavra. Muito pelo contrário. A Bíblia de capa a capa revela quem é Deus e o que Deus pode fazer nas nossas vidas. Ler a palavra de Deus de maneira esotérica é um engano. É um engano, porque ela não foi produzida para ser esotérica. Fala sobre coisas do futuro? Fala, mas sobre Deus, Deus reinando, não eu. O grande problema é que nós vivemos na geração
do evangelho barato, do evangelho de prosperidade, de um evangelho que quer mostrar para as pessoas um céu na terra que não existe. Palavras de Jesus Cristo: no mundo tereis aflição. Onde você vai ter aflição? No mundo. Aonde você vai ter aflição? Interpreta. No mundo tereis aflições. Aonde é o local das aflições? No mundo está fácil. É claro o que está escrito. Vírgula, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo, está escrito. E ele promete presença nas nossas vidas. Ele anda conosco durante as aflições que nós sofremos nesse mundo. Esse mundo é hostil. Então é uma aberração pensarmos no evangelho do céu na terra. No mundo do jeito que está. É impossível nós pensarmos que por causa de um político ou por causa de alguém, tudo vai ficar mil maravilhas. É um sonho que não vai se realizar nessa terra. Essa é a verdade mais clara que eu posso dizer para você. Não vai se realizar nessa terra. Você vai adoecer como eu vou adoecer um dia. Você vai morrer como eu vou morrer um dia. Essa é a realidade dos fatos. Que vamos passar por problemas dentro da nossa casa. Nós vamos lidar com pessoas difíceis. Se nós formos realmente cristãos, vai ter resistência ao nosso cristianismo lá fora. O mundo é um mundo de aflições. Pregar que o mundo não tem aflições é uma mentira, é uma aberração. Porque a primeira aflição surge dentro de nós mesmos. Os conflitos que nós carregamos dentro de nós. As lutas que carregamos dentro de nós. Não há paz dentro de nós, quem dirá dentro do mundo. E Jesus foi enfático. No mundo jaz o maligno. O sistema do mundo é maligno. Não tem como mudar esses fatos. Eu não tenho como pregar contra isso. É isso. Quando eu prometo algo que não está nas Escrituras, eu sou um falso profeta. Eu estou dizendo para as pessoas, olha, vai ter paz no mundo, quando não vai ter paz. Se daqui a pouco se revela o anticristo, se daqui a pouco vem o apocalipse, a grande tribulação, como que a igreja vai sobreviver acreditando em mentiras? Como que você vai sobreviver no mundo hostil? Se eu não lhe falar a verdade. As escrituras, elas têm sua utilidade quando elas não são distorcidas. Não é distorcida. Quando ela for distorcida, ela já perdeu a sua utilidade. Ela foi misturada com aquilo que eu penso de mundo. Ah, porque eu quero a prosperidade, que eu quero isso. Não é ruim, Deus prospera as pessoas, mas é Deus que faz isso. É bem claro. Por que as pessoas estão se enganando? Porque elas acreditam que a vontade delas é superior à vontade de Deus. E não é. Se Deus quiser que nesse exato momento a minha vida se esvaia do corpo, vocês podem orar como orar. Foi decretado o meu final. E assim será. Ah, então não vamos orar? Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a gente deve tratar as Escrituras como ela é, como de fato ela diz que é. Não as minhas suposições, não as minhas ideias. Toda vez que você ouvir um evangelho que te promete tudo nessa terra e não te fala sobre pecado, não te fala sobre eternidade, que diz que você tem uma influência extraordinária sobre aquilo que você tem e que você pode ter de sucesso nessa terra, você está diante de um falso profeta. Outra característica de um falso profeta é que ele vai sugar até a tua alma. Tudo que você tem, seja o teu tempo, seja o teu dinheiro, tudo vai ser sugado.
Qual o meio? Distorcer a utilidade da Bíblia. Distorcer. Tem uma pessoa na Bíblia que distorceu várias vezes a palavra de Deus. Quem é? O diabo. O pai da mentira. Ele é o personagem que personifica a mentira, a distorção da palavra de Deus. Logo eu posso concluir que quem distorce a palavra de Deus, quem dá uma outra utilidade que ela não tem, é filho do diabo. Mesmo vestido com roupa de pastor, tá? Mesmo vestido, mesmo que tenha esse título. Nós não podemos dar a utilidade da Bíblia, dar uma utilidade para a Bíblia que a Bíblia não tem. Isso é muito sério. É muito sério isso. Porque eu não estou no lugar de Deus para determinar o que acontece. Não estou. Você também não está. Então, muito cuidado quando vai ensinar a Bíblia para outra pessoa. Hoje nós aprendemos sobre lei. Mas a lei aponta para a graça. E a graça é superior à lei. Temos que ter cuidado nisso. Até na evangelização. Porque podemos estar enquadrando as pessoas com a lei e não dando possibilidade de graça para elas. Não apontando para Cristo, mas olhando os defeitos e as consequências. Uma forma totalmente errada de ler a Bíblia. Ah, porque na Bíblia está dizendo isso. Ok, mas nem você obedece à Bíblia. Cuidado, cuidado, muito cuidado com a utilidade das Escrituras. Muito cuidado. João 17, 17. Olha a importância da Bíblia nas palavras de Jesus Cristo. João 17, 17. Santifica-os. Essa palavra santifica-os é separa do pecado. Separa, quebra a influência do pecado. Processo de santificação. Santifica-os na verdade. O que é a verdade? Jesus diz, a tua palavra é a verdade. Capítulo 17, depois você pode ler em casa, é chamado de oração sacerdotal. Jesus intercedendo por seus discípulos. E uma das frases que ele diz na oração é essa. Olha a importância que Jesus vê na palavra. Uma utilidade. Qual é a utilidade? Santificação. O meio, a ferramenta pelo qual o Espírito vai trabalhar na vida das pessoas é a verdade. E o que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Então não há como haver santificação sem o parâmetro da verdade, sem a régua da verdade. A Bíblia é a régua da verdade. A Bíblia é a régua da verdade. Não tem como haver. Os bereanos, citados aí por Lucas, quando descreve o início da igreja, fala o seguinte: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. Por quê? Por que eles eram mais nobres? Pois receberam a mensagem com grande interesse, sabe? Eles não estavam dormindo durante a pregação, eles não estavam mexendo no celular, eles não estavam... Desculpa, não tinha celular. Mas eles não estavam fora do local aonde estava tendo a mensagem. Eles estavam de corpo e alma ouvindo a mensagem. Eles receberam com um grande interesse a mensagem, a palavra de Deus. E o que eles faziam? Eles examinavam todos os dias. A palavra todos os dias tem só um significado. Era todo dia. Não era amanhã ou depois de amanhã. Não era, sabe? Ah, eu ouvi algo, vou examinar. O que classifica como nobre aos olhos de Deus, e Lucas descreve isso, era o fato deles receberem a palavra com interesse. E era o fato deles examinarem todos os dias as Escrituras para ver se era assim mesmo. Por quê?
para não cair nas mentiras dos falsos profetas da época. Olha a utilidade aparecendo. Eles liam para saber se era tudo verdade que estava sendo dito. Ou seja, eles não eram meros espectadores durante uma pregação. Eles não eram meros espectadores durante um estudo. Enquanto eles ouviam, eles examinavam para saber que o que está sendo dito é verdade. De fato é verdade. Qual é o parâmetro da verdade? As Escrituras. Então, além de um interesse genuíno, eles desenvolveram o hábito de ler as Escrituras. E quando eles liam as Escrituras, eles eram protegidos. De que forma? Contra os falsos ensinos. Havia um interesse deles. Quando eu digo aqui todos os domingos, peguem esse texto base, que é a leitura bíblica, e tentem fazer um devocional nele hoje ainda. Ou amanhã tem uma funcionalidade para o que eu estou dizendo. É para que vocês examinem as Escrituras e vejam como as Escrituras estão compatíveis com aquilo que eu acabei de pregar. Se vocês não desenvolvem isso é um comportamento contrário à nobreza. Contrário àquilo que é nobre. Se não faz, se não tem interesse, é contrário àquilo que é nobre aos olhos de Deus. É irreverente. É displicente. E muitas vezes arrogante. Então, é desafiador? É. Mas é uma cultura que nós precisamos desenvolver. De ouvir com interesse a mensagem, mas aplicar aquilo em nossas vidas, examinar as verdades bíblicas. Ora, não foram chamados só pastores para as igrejas, experts na Bíblia. Foram chamados pessoas, todas, comuns, analfabetos, letrados, foram chamados. Porque a Bíblia é clara naquilo que diz. E a utilidade dela é para todos. E não deve ser distorcido. Isso. Então a gente tem dois textos aqui que mostram claramente, um na palavra de Jesus Cristo. E a outra, o testemunho da igreja pós-crucificação e ressurreição. De irmãos que são considerados nobres aos olhos de Deus, pelo interesse que eles têm pela palavra e pelo exame que eles fazem da palavra. Dentro da declaração de fé da ICEA, e aqui, cara, é muito estranho, porque eu lembro exatamente, quando eu vim do Japão, 2012, novembro eu cheguei aqui, e meu primeiro contato com a ICEA foi num encontro de casais que teve lá. E eu comecei a frequentar, eu não fui para outra igreja, eu só fui para a ICEA. E depois, quando eu passei 5 meses, mais ou menos, por lá, me deram o livrinho de membro, o livreto de membro, onde houve a proposta do pastor para mim me tornar membro de lá, e que precisava ler aquilo lá, eu e minha esposa. Então, o que eu fiz? Eu li. E lá, no final, eu assinei que eu li. Eu não posso assinar algo que eu não li. Eu li. E quando eu aceitei, é porque é compatível com a minha fé, com aquilo que eu penso. E dentro da declaração de fé, que consta na página 11 do nosso livreto de membros, nós temos a declaração de fé que fala sobre as Escrituras, é o primeiro ponto. Olha o que está escrito lá. Cremos que Deus, sem contrariar as qualidades pessoais de cada indivíduo, inspirou, aparece a palavra inspiração, inspirou de tal maneira os escritores dos originais de todos os livros que constituem o Antigo e o Novo Testamento. Isso consta lá. Nós acreditamos que a Bíblia é inspirada por Deus. Que as próprias palavras, nas formas por eles empregadas, transmitem com absoluta exatidão os pensamentos que Deus tinha por fim nos revelar. Revelação de Deus.
Revelação especial, eu creio que é inspirada por Deus com objetivo, com a utilidade. Então, o que eu assinei, o que eu li sobre as Escrituras Sagradas foi que ela é inspirada e que ela tem uma utilidade. Logo, da minha parte, como membro de uma igreja saudável, que eu considero a ICEA uma igreja saudável, eu vou ler as Escrituras Sagradas, eu vou ter interesse pela pregação da palavra e eu vou examinar aquilo que está sendo pregado. Eu vou ler as Escrituras Sagradas, porque eu acredito que é inspirada por Deus, eu acredito que ela revela quem Deus é. Mas não para ali, ela continua. Seja qual for o tema, estilo e forma literária do livro ou do trecho sagrado. E que essas escrituras são a regra única, é a verdade. Suficiente, não tem falhas. Infalível de fé e de vida para o povo de Deus. Olha o que eu declarei também junto com os irmãos da ICEA. Que elas são regras únicas, regra única, suficiente, infalível de fé e de vida para o povo de Deus. Por isso que eu dou tanta ênfase quando alguém muda para a nossa igreja a ler. Pense muito bem. Quando alguém vai se batizar, a mesma coisa, eu explico essa declaração de fé. Porque se tua vida não é compatível a essa declaração de fé, pelo menos tem que haver o desejo de fazer, não de retaliar, porque essa é a verdade, é o que nós cremos. Nós não podemos fugir daquilo que cremos. Nós cremos nisso. Não sei se vocês lembram o que leram, mas é o que está escrito. Eu mandei no grupo da nossa igreja o livreto de membros. Seria uma boa oportunidade para ler de novo a declaração de fé. Lá consta aquilo que pensamos. Inclusive, uma boa parte lá fala sobre membresia. Qual é a responsabilidade do membro? Os membros têm responsabilidade no corpo de Cristo. Muito bem, vamos dar ainda continuidade nessa linha de pensamento, de utilidade da Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Diz assim, ó: também agradecemos a Deus, sem cessar, o fato de que, ao receberem da nossa parte a palavra de Deus, foi ensinado para eles a palavra de Deus, vocês a aceitaram. Ou seja, tiveram interesse na palavra. Não era a opinião deles que estava contando, entendeu? Não era a opinião do pessoal de Tessalônica, não, eu acredito que isso é palavra. Não, eles receberam, aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme verdadeiramente é, palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, tem uma utilidade nas nossas vidas. Atua com eficácia. Não tem só utilidade, não tinha só utilidade na vida do pessoal de Tessalônica. Tem utilidade na vida de todo cristão. Olha lá, que atua com eficácia em vocês, os que creem. A ênfase está dada nos que creem. Então, todo que crê, as Escrituras atuam com eficácia. Que atua com eficácia. Qual é a atuação da palavra na vida dos crentes? Primeira coisa que a gente pode destacar, ela nos ensina a sermos imitadores de Cristo. A Bíblia aponta que Cristo é o nosso modelo. Não uma igreja, não um pastor, não os apóstolos, não, nada. Cristo é o nosso modelo. Cristo é a nossa referência. Versículo de Efésios 5:1 diz: portanto, sejam imitadores. Se você queria um versículo para grifar e lembrar o que você tem que fazer amanhã ou hoje, seja um imitador de Cristo. Aonde está a referência? Efésios 5:1. Então, quando eu deixo de ser imitador de Cristo e eu imito o mundo, o que é que eu faço? Eu estou fazendo uma opção de vida. A Bíblia perdeu a utilidade porque eu decidi desobedecer? A resposta é não. Ela continua útil, mesmo que eu desobedeça.
Agora, se eu der ouvidos para o que está escrito, minha mente examinar o que está escrito, nós vamos ter indicação aqui, dentro desse versículo, que nós temos um alvo, uma referência, e é Cristo. Percebe que está feita uma ordem aqui, está estabelecida uma ordem? Foi dada uma ordem. Qual é a ordem? Sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Deixa eu te explicar uma coisa muito importante sobre as Escrituras Sagradas. Deus não pede aquilo que não podemos fazer. Todos os imperativos da Bíblia é possível. Então, isso me faz concluir o seguinte: se a Bíblia está dizendo que eu devo ser imitador de Cristo, eu devo tomar essa decisão por ser um imitador de Cristo, significa que eu consigo. Eu não posso dizer eu não consigo. Por quê? Porque Cristo está comigo. Cristo é a referência. Cristo é o alvo. Olha como a gente vai estudando e vai percebendo alguns enganos. Pensamentos que a gente foi escutando ao longo do tempo, pensamentos religiosos que não são compatíveis com a verdade. Aqui está sendo enfático. Nós devemos ser imitadores de Cristo. Temos que ser igual a Cristo? Vamos conseguir ser igual a Cristo? Não. Nós somos imitadores. Ele é o alvo. Ele é o alvo. Ou seja, nós não somos Deus. Nós não somos Cristo. Mas nós somos discípulos. O discípulo imita. Somos imitadores. Se tem a ordem é porque eu consigo. Não é uma coisa que os humanos não possam conseguir. É possível. A intervenção de Deus e aí a minha responsabilidade humana. Qual é a minha responsabilidade humana? É bom para mim um mandamento. Eu vou obedecer. Eu vou fazer como Cristo faria. Mesmo que eu não goste. Mesmo que eu não goste. Então a Bíblia me ensina como ser agradável a Deus. Porque se Cristo agradou a Deus, logo se eu sou imitador de Cristo, eu estou fazendo aquilo que é certo. Eu estou imitando aquilo que é bom aos olhos de Deus. É bem lógico e claro o que está escrito. Vamos lá. Qual a atuação da palavra de Deus na vida dos crentes? Protege o coração em relação a doutrinas estranhas. Olha, tem evangelho para todo tipo de gente, tá? Tudo que você possa imaginar de igreja existe hoje. Tudo que você possa imaginar de ensinamento contrário às escrituras dentro de igreja existe hoje. Como é que você corrige isso? Lendo as escrituras sagradas. O texto de Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 8 diz o seguinte, ó: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Isso é o apóstolo Paulo que escreveu. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados. Qual era a ferramenta de ensinar os discípulos? A Bíblia. Então eles estavam sendo ensinados através das Escrituras Sagradas e antes era através do Antigo Testamento, enquanto o Novo Testamento estava sendo confeccionado, Paulo estava pegando o Antigo Testamento e estava aplicando na vida deles, mostrando esse era o Cristo que foi prometido pelos profetas. Então, sim, essa instrução da palavra faz com que transborde gratidão, mas presta atenção na quantidade do texto. Versículo 8. Tenham cuidado, é uma ordem aqui, tá? Lembra a ordem de sermos imitadores de Cristo? Aqui tem uma ordem também que é responsabilidade nossa. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias, filosofia através de ensinos vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, ou seja, o mundo, o que tem aqui,
aqui, foco na terra, foco nas pessoas, e não em Cristo. Olha a advertência. Tem uma advertência. Tenham cuidado. Como é que eu vou proteger o meu coração? Com a verdade. E o que é a verdade segundo Jesus? A tua palavra é a verdade, Deus. Então, as Escrituras Sagradas me ensinam o que é correto e me protege contra aquilo que é errado. Que lindo! E na semana que vem, nós vamos aprender que ela nos consola nesse mundo difícil. Então, essa aula continua, tá? Na semana que vem. Mas a referência agora, como a Bíblia é útil para me consolar durante essa peregrinação na terra? Por que que eu estou sofrendo tanto? Por que que logo a minha fé desanima? A falha está em não ter a Bíblia como referência. A Bíblia tem essa funcionalidade também. Enfim, a Bíblia é útil? Sim, eu posso afirmar isso. Ela é útil independente da época, porque tem pessoas que falam, isso aí lá na época de Paulo, ou na época de Pedro, ou na época... Independente da época, ela é útil. Ela é útil. Ela é independente do contexto. Quando eu estou no meu trabalho, a Bíblia não tem valor. Quando eu estou na escola, quando eu estou no meio dos meus amigos. Não! A Bíblia é útil nesses contextos também. A Bíblia não é útil somente no contexto de culto e de escola bíblica. Se eu creio na Bíblia, ela é útil na minha época e útil em qualquer contexto que eu esteja inserido. Não importa o contexto. A Bíblia, ela continua com a sua utilidade. A Bíblia é útil independente da minha opinião. Se eu acho que eu não devo ouvir o que a Bíblia, da forma que ela está sendo exposta, por exemplo, você ouviu uma pregação ainda há pouco, se você diz no teu coração, isso não é útil para mim, eu não diz respeito a mim, tudo bem, mas vai continuar dizendo respeito. Independente da sua opinião. Independente da minha opinião. Mas eu não acho. Tudo bem, eu te respeito, mas continua sendo assim. Não altera conforme a opinião das pessoas. Por último, ela é independente apesar das críticas que sofre. Mas eu acho isso aí muito radical. E é radical mesmo. Mas aí a gente não vai obedecer. Aí é a tua opinião. Tua opinião. Mas independente dessas críticas que ela sofre, ela é útil. Se nós não pensarmos assim, como foi exposto aí nesse slide, a Bíblia perde utilidade para mim. Se eu começo a flexibilizar, na época de Paulo, lógico, o ensinamento já não vai ter funcionalidade para mim. Aqui é bom, mas não posso usar no meu trabalho. Pode sim. É independente também daquilo que eu acho, do que vocês acham. E mesmo que sofra crítica, ela ainda continua sendo útil. Tudo bem? Vamos encerrar aqui o nosso estudo e o pessoal aí da internet, do YouTube, vou me despedir de vocês, vamos continuar aqui só para o encerramento, para perguntas. Se vocês tiverem perguntas, vocês coloquem lá no vídeo, nos comentários do vídeo, e aí, assim que for possível, eu posso responder lá para vocês, tá bom? Forte abraço, tchau, tchau.